Tomei um susto aqui. Achei que não fosse entrar. Se eu tivesse recebido uma punição. Não, você receberia e-mail, receberia um monte de coisa. Deixa eu ver de novo. Pai do Senhor, Flávia. Oi, boa noite, Flávia. Paz do Senhor. Pronto. Flávia Monsores. Tá frio por aí, Flávia? Tô sabendo lá pra cima que o negócio tá até transparente, não, tá com nevoeiro. Direto, desceu. Aqui não tá tão gostoso, não. Aqui um dia faz calor, no outro dia é chuva de tiro. E depois no outro dia a temperatura cai, chove o tempo todo, e chove com tiro, e faz calor com tiro, né? Mas estamos com o Senhor. É verdade. Alguém chegou ali e saiu. Será que não foi eu que... Pode ser. Bastante frio. Só aquele banho quente mesmo, não tem jeito. Tá bom pra tomar sopa. Qualquer caldo. Eu quero comer sopa. Igual eu fiz aquela vez. Vou tomar uma sopa com angu. Flávia, o angu dela é muito bom. Vicia. Tive que fazer angu 2 vezes seguidas essa semana. E ajudou, né? Do jeito que eu fiquei. Verdade. Mas é legal, né? Quando a pessoa, assim... Quer dizer, deu 8 horas, a Flávia tá aí. Isso mostra compromisso, né? Com a Flávia, gente. se eu não me engano, ela deve ter perdido uma live só. Eu ainda reclamei numa outra semana que ela assim, Acho que tinha eu lembro. feito falta. É delícia mesmo, né? Sopa é muito bom. Fui criada com isso. Gosto muito. Não sei. Não sei quem é. Quem chegou aí saiu. Às vezes aparece tudo ali, às vezes não aparece. Mas tem 2 pessoas aí. Uma é a Flávia, que a gente já está conversando com ela. Chegou cedo. A Cecília. Oi, Cila. Deus abençoe. Oi, Pai do Senhor, irmão. Mais um. Aí, viu? A Flávia falou que estava sem internet no dia. Eu acho que eu lembro. Eu lembro sim. Eu lembro que teve um dia que ela Uma vez só. não apareceu. Nesse tempo todo que a gente faz desde maio. Já estamos desde maio. Desde maio. Estava conversando com a Chulica assim, porque o Senhor que inspirou isso, porque né, a gente até, humanamente falando, Oi, a gente primo. tinha Chegou, Rafa. uma pretensão de fazer um ministério na igreja, né, amor? Verdade. De repente o Senhor não foi inspirando, a gente começou e aconteceu. A paz do Senhor, Rafael, tudo bem? Dá um beijo na nossa pequenininha aí, gente. Que criança mais linda, Rafael. A nenenzinha, né? Meu Ai, Deus do sim. céu. Ela parece, não é da tua época, não. Parece um babalu de tutti-frutti. Ela é muito linda, vocês estão de parabéns. Babalu de tutti-frutti. Esses rosas sabem fazer filho. Muito lindinha, graças a Deus, a menina abençoada. Flávia, você também. Você é bênção na minha vida, minha amiga. Nós somos bênçãos na vida do outro, né? Graças a Deus. É verdade. O Senhor continua unindo propósitos. Vocês têm nos abençoado muito também com as suas orações. Nossa! E eu quero orar com vocês. Vocês 2 aí. A gente não vai ficar batendo papo, não, porque tem gente que aparece, nós sai, temos chega. compromisso. Obrigada. E agora eu me senti, né? Me senti. Vamos fazer igual a irmã. Isso mesmo. Então vamos orar? Senhor amado,
Na tua presença estamos, Senhor, guardados e amparados por Ti. Deus, louvando ao Teu nome por mais uma sexta-feira. Aleluia. Senhor, que essa noite seja uma noite marcada por Ti em nossa vida, Senhor. Que os Teus filhos que nesse momento nos recebem em suas casas, onde estiverem, Senhor, eles sejam alcançados pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Que os momentos que aqui formos passar sejam momentos de grande alegria, aprendizado, avivamento, conversão, Senhor. Sim, porque muitas vezes estamos indo para um lado, mas precisamos converter e voltar por outro lado, que é o lado que o Senhor estará nos orientando. Que os louvores venham fazer parte, Senhor, desse momento. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam alcançados para a glória do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Senhor. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos começar cantando. Tem a terceira pessoa aí. Apareceu mais um. Tem a terceira pessoa aí. Agora já saiu essa terceira também. Vamos cantar, gente? Esse aqui acho que é da antiga. Nossa. Esse é da antiga, Rafael. Não sei se você lembra, tu era criança. Quando parece que tudo terminou, e os teus sonhos se perderam no além, a sua vida sem direção está, sem amigos, sem ninguém para conversar. É mesmo assim o retrato deste mundo. Jesus falou que seria mesmo assim. Aleluia, mas Ele venceu e condição Ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como Ele venceu, a sua igreja vencerá. Como Ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso e tem todo o poder e te dá força para vencer. Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso e tem todo o poder e te dá força para vencer. Ana, Bia, você que é linda, com esses olhos lindos. Rafael, Deus tem mistérios com você e a gente nessas lives. Aleluia. Tem alguma coisa aí para acontecer. Glória a Deus. Salmo 46 fala exatamente desse louvor. Como Ele venceu, a sua igreja vencerá. Como Ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder, quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso e tem todo o poder
te dá força para vencer. Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, a vitória certa é. Ele é o Cristo poderoso e tem todo o poder. E te dá força para vencer. Ele é o Cristo poderoso e tem todo o poder. E te dá força para vencer. Aleluia, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Oh, minha Gabi. Saudade também. Dá beijo no Vinícius. A gente vê muito por foto. Saudade também. Rafael tem uma benção. Vai digitando aí. Gente, essa semana nós passamos por momentos angustiantes aqui. Ô, Neivinha, Rejane, oh meu Deus, Isa, tá todo mundo aí. Foram momentos, paz, boa noite, meu amor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Foi quarta-feira, né, meu amor? Foi terça. Terça-feira. Terça-feira, o Carlos foi trabalhar e eu não ligo televisão de manhã, tô sempre fazendo uma coisa ou outra. Ele me mandou uma mensagem, entre em oração, porque tá uma guerra. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo. O mundo acabando. E eu aqui cantando, arrumando casa com o telefone ligado. Tá, meu amor, beijos, te amo, Rejane. E quando eu olhei, eu me assustei muito, eu fiquei muito apavorada. Não é porque eu sou de Patímiga Pereira, não é isso. Mas é por ver o tamanho, a proporção do que estava acontecendo e eu estava quieta. Eu fui para oração, ele saiu mais cedo. Ele sim saiu mais cedo, mas ele chegou em casa 6 e burdoada, saiu 3 horas da tarde. Burdoada? Era quase 7 horas. Acho que era 7, pô, gente. Saí mais cedo, cheguei mais tarde que o dia normal. Olha, gente, e o nervoso? Ele estava na Avenida Brasil, esperando o ônibus para voltar para casa e a gente não sabia. Eu, no caso, não sabia como ele estava e eu não queria estar mandando mensagem para ele não mexer em celular, né? Porque hoje em dia celular é brigadeiro. Então foram momentos de muita tensão e depois de muita tristeza, né? Porque a gente não está aqui para condenar ninguém. Não é o papel da igreja, não é o papel do servo de Deus. Eu só sei que, assim como a família, Madelon, prima, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Neiva, dá um beijo na sua mãe, tô com saudade de vocês. Vi vocês cantando na festa, apertou até o coração. E quando nós fomos ver a proporção do que estava acontecendo, eu falei, meu Deus, o inferno na terra. E sobrou aqui para Caxias também. Sim. Foi que dia? Foi numa quarta-feira anterior, foi quarta ou na quinta? Quinta-feira passada, nós não pudemos ir à igreja porque tinha um ônibus atravessado. Então o negócio não tá brincadeira não, gente. O negócio é sério. Quando a gente pede oração, não é só por conta da saúde, coisa não, para o Senhor nos guardar mesmo. Porque a coisa tá apertada, tá séria. E a gente, quando tá no meio da coisa, quando tá acontecendo, a gente vê como é que o amor vai se esfriando. Tanto o motorista que passava com o ônibus vazio, mas não parava em ponto de ônibus para pegar os passageiros, porque simplesmente queriam ir embora, né? É uma coisa assim desumana, mas a gente tem que lidar com isso. Quer dizer, além da maldade de quem a gente espera que é mal, né? Que seja mal, vem a maldade de uns lados que a gente fica assim sem entender nada. Assim, o cara tem que parar no ponto, pegar o passageiro, aí tinha mulheres com criança, e o desespero e o caos tomando conta. A gente se apega no Senhor, né, e sabe que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. Mas mesmo assim é uma coisa difícil de se ver. É difícil de se ver. E foi muito triste, está sendo ainda muito triste, né? Está sendo ainda. E as opiniões estão divididas, mas a gente não está aqui para dar opinião. A gente está aqui para dar o braço, para orar. Orar por essas mães. Muitas servas de Deus estão chorando agora porque seus filhos escolheram o lado errado. Outros estão chorando porque
os filhos escolheram, os pais escolheram, e o choro é inevitável. Muitos e as famílias ali, dos policiais, eles só estavam ali para nos defender. E muitos ali dos mortos desviados do caminho do Senhor, com promessa, e depois tem gente que diz que quem tem promessa não morre. Mentira, morre sim, não, tá, gente? Se não andar nos acredita nisso, caminhos não. do Senhor, morre sim, e o diabo vai ceifando. Dá beijo na sua mãe mesmo, bem apertado. Não entrem nessa de que quem tem promessa não morre, porque isso é mentira. É para gravar, para vender CD, para vender música. É mentira. Quem tem promessa morre sim, tá? E eu peço a vocês, orem, porque não tá bom ainda. Tá todo mundo um pouco assustado, mas é demais. E além dessas mães e mães, né? Mães que sabiam que seus filhos acabariam daquela forma, outras não esperavam de maneira nenhuma. Só que os nossos heróis saíram de casa, estavam conversando com a esposa, como o Serafim, ele já ficou conhecido como Serafim. Conversando com a esposa, ele disse, Deus está no controle. E dali não saiu mais. Mas o Senhor o recebeu em sua glória. E eu falo isso, gente, porque só quem já perdeu alguém, eu era bem jovem, mas na minha família nós sofremos uma baixa muito grande, porque um gigante tombou por conta de bandidos. Ô, tia Martinha, um beijo, você tá cada dia mais bonita. A Gabriela tá falando que ela tá mandando um beijo. Tá, tia Martinha. Então eu vou cantar um louvor aqui. Tinha separado só 2, mas não tem jeito. Não, vamos louvar o Senhor. O Senhor mandou e eu vou obedecer. Tô com muita saudade, gente. Muita mesmo. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus.
sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Aleluia, Senhor. Pelo amor de Deus. Maravilhoso Deus. Desculpa, gente. A gente também te ama, Gabi. A gente está orando por vocês, tia Martinha. Eu às vezes fico quietinha aqui, porque a gente não pode levar aflição ao aflito, né? Mas a gente está confiante no Senhor. E agora, enquanto eu cantava esse louvor, o Senhor me fez entender que você vai ter de volta o que você perdeu. Não é a situação em si, e sim a paz que existia no coração da gente antes de perder alguma coisa. É isso que Deus vai devolver. Porque às vezes não sempre, as circunstâncias nos tiram a paz. E a Madelon ali está falando que a Dayana, a filha dela, ela disse que está com esse choro preso, o choro que ela precisa soltar há 30 anos, mas ela é uma menina ainda. Porque foi quando nós perdemos alguém na nossa família que foi o esposo da Madelon. Né? A gente não precisa caçar o rodeio porque aconteceu mesmo, dói, mas aconteceu. E todas as perdas que tivermos ou que já tivemos, o Senhor vai trazer de volta não o que perdemos, tá? Mas a paz que existia no nosso coração, a tranquilidade, até mesmo a fé que se vai quando aquilo tudo se vai também. Então fica aí, daqui a pouquinho a gente canta mais. Michele Lima, Deus te abençoe, minha querida. Dá um beijo na Isabelle, tá? Agora nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus e daqui a pouco eu volto. Deixa seu pedido de oração aí que a gente vai orar por vocês daqui a pouco. Ô, gente, boa noite, a paz do Senhor. É bom estar com vocês aqui de novo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou testemunha, experimento isso todo dia aqui na nossa vida. O Senhor nos surpreende sempre, tá? Às vezes a gente está no nosso caminhar inocente ali, né, achando que não tem espinho, que não tem pedra no caminho para tropeçar e tudo. Às vezes a gente fica tranquilo com um par de mais e vem o Senhor e nos revela o plano do inimigo, né? E nos convida a ajoelhar, a orar, a louvar o seu nome, né? A se submeter ao Senhor para que o diabo ele realmente fuja de nós. Porque, irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, não é reclamando, mas é dividindo. Está cada vez mais difícil ser cristão. Tá? Não por falta de resistência, não por falta de obediência, mas a gente percebe que o mundo, com todas as suas ferramentas malignas, está se levantando e vindo contra a gente, né? Usando às vezes filho, pai, mãe, né? Irmão, irmãos em Cristo,
né? A gente às vezes entra na igreja assim, naquela plantação de trigo assim e já não sabe o que é joio, o que é trigo. São palavras bonitas disfarçadas, né? Venenos disfarçados de palavras bonitas, né? São tapas disfarçados de carinho. Só nos resta nos fortalecer no Senhor. Não há outra saída. A gente tem que aprender que cada vez mais e mais a gente tem que viver do louvor, do nosso testemunho e da nossa comunhão com Deus. Porque eu estou falando isso que o Senhor hoje, Ele me inspirou, eu estava a semana toda procurando uma inspiração, porque a gente está com essa live desde maio, que eu falo aqui, nós não é uma igreja, né, não é um ministério profissional, nem nada, ao contrário, fugimos disso. Então a gente pede inspiração, Senhor, sempre para trazer uma palavra para a nossa vida e para a vida de vocês. E o Senhor Ele me inspirou a falar hoje de uma coisa que a gente já conhece de cós salteado, mas que está ficando um pouco, como eu posso dizer, descaracterizada, que é o secreto. Deus ama o louvor, né? Deus ama um coração constrito, Deus ama a oração do arrependido, mas eu chego à conclusão que cada vez mais e mais o Senhor Ele gosta daquela conversa íntima. Você e Deus, Deus e você, e mais ninguém, tá? E o Senhor nos inspira e nos ensina a fazer isso. Cristo mesmo, né, em Mateus 6, versículo 6, eu até coloquei aqui para poder ficar bem, né, bem de acordo com a palavra, né, ele ensina esse versículo aqui que a gente lê lá no começo da nossa conversão, né, e às vezes eu vejo que a gente tem que voltar às obras do primeiro amor mesmo e renovar essas coisas com a gente. Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, vai a teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Né? O que quer dizer isso? Eu vou complementar aqui com uma leitura que também é conhecida de vocês, que é a da mulher sunamita. Foi quando ela procurou Eliseu para poder falar que o filho dela havia falecido e tudo mais. A gente conhece bem essa história, está em 2 Reis 4. Começa lá no versículo 8, que diz o seguinte: e ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi, que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, um banco e um candelabro, e será que quando ele vier até nós, para que ele possa ali se desviar, ou seja, descansar, pousar ali, né? Então a primeira coisa que tem que ser o nosso secreto é isso, é um lugar separado para Deus. Um lugar consagrado ao Senhor para as suas principais orações. Por que eu digo as principais orações? Porque nós temos aquela oração que a gente faz antes de sair de casa, a gente tem aquela oração que a gente faz ao chegar em casa, a gente tem aquela oração que a gente faz antes de se deitar, entregando o dia, agradecendo ao Senhor. E tem umas orações que a gente faz durante o dia, né? Que não são menos importantes, mas eu não digo que são principais, porque são orações aleatórias. Elas vêm do natural do Espírito Santo em nós, que nos inspira a orar sem cessar, conforme a palavra de Deus. Então a gente tem que consagrar esse local para nossas vidas. A gente tem que ter o nosso secreto, seja o quarto, a sala, um quartinho de ferramenta, o que for, um local para você se separar do mundo, que quando você ajoelhar ali e falar com o Senhor, você entre na dimensão do espiritual e aquilo dali se transforme no santo dos santos, onde o Cristo ele vai interceder, mediar por você, e o Espírito Santo vai pegar suas orações, porque às vezes a gente não sabe orar, né? Às vezes a gente quer orar bonito, a gente usa até a palavra, mas em todas elas a gente coloca o nosso coração, mas o Espírito Santo pega aquilo tudo e leva ao Senhor, né? Como um incenso agradável ao Senhor, e o Senhor ele inspira aquilo. Então a gente tem que ter isso na nossa vida. E o secreto, ele já diz em si, é um segredo. É para a gente ter o nosso planejamento com Deus longe dos ouvidos do inimigo. Ah, Carlos,
Como assim? O diabo ele não ouve as suas orações, sujeitados ao Senhor, resistiu o mal e ele fugirá de vós. Se até o sacerdote tinha que se preparar o ano todo para entrar no Santo dos Santos, se ele fizesse qualquer coisa de errado, ele entrava com a cordinha, ele já era fulminado, tinham que puxar ele para fora. Se você se santificar, se você consagrar esse local ao Senhor, se você colocar o seu altar do coração ali com a chama sempre acesa, como um memorial eterno diante do Senhor, o diabo não vai saber não. O diabo não vai saber não. Tá? Vai ficar entre você e o Senhor. A palavra do Senhor mesmo diz aqui, ó. Tá? Mais uma vez. E o Pai e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Né? Se todo mundo estivesse vendo, todos os inimigos do mundo espiritual, todos os anjos do mundo espiritual estivessem vendo, então como é que o Pai, em secreto, ia fazer alguma coisa se já não estava mais em secreto? Então, esse é o valor desse momento. Então, gente, a gente tem que fazer isso. E após sair do nosso secreto, que é um local físico que a gente tem em casa, no trabalho, pode ser o seu carro de portas fechadas, como foi, é aquele lugar que você consagra para o Senhor, para fazer a sua oração principal. Nós temos que continuar mantendo esse secreto. Porque tem gente que ora a Deus, gente, e sai desabafando para todo mundo que está pedindo a Deus. Eu estou passando por uma prova, está acontecendo isso lá em casa, está acontecendo, ou então eu estou pedindo isso ao Senhor. Você fala em secreto, o Senhor trabalha em silêncio, você não sabe quais são os planos do Senhor para a sua vida, mas você confia que tudo contribui para o bem daquele ama o Senhor. E quando o Senhor realiza na sua vida aquilo que não é conforme o que você esperava, como é que fica para todo mundo que você falou? Fulano pediu azul e veio vermelho. Fulano pediu alto e veio baixo. Fulano pediu uma solução para a doença grave de um parente dele e o Senhor levou ele. E aí, como é que fica o seu testemunho? Como é que fica a sua imagem de cristão? Como é que fica, né, assim como não devemos jurar nada pelo Senhor, então como é que a gente tem que contar os nossos negócios, vamos botar assim, que nós fazemos com o Senhor para os outros? Nós passamos vergonha e acabamos tirando a glória do Senhor com isso. Porque ninguém precisa saber aquilo que você está pedindo ao Senhor. E quanto menos pessoas souberem, vão se admirar quando se realizar na sua vida. E quando aquilo se realizar na sua vida conforme o Senhor quer, e o Espírito Santo que está em você vai testificar que é resposta do Senhor, o Senhor vai ser glorificado na sua vida e não há melhor coisa para nós do que o Senhor ser glorificado através de nós, do que o Senhor, a força que o Senhor nos dá ser reconhecida através de nós. E é para isso que nós temos que ter essa confiança. Carlos, quer dizer que eu não posso desabafar com ninguém, não posso falar com ninguém? Se puder, não fale. Se isso te incomoda, se isso age em você até de uma forma, como eu posso dizer assim, física, né? Quase que terapêutica, tudo bem, procure o seu pastor, procurem pessoas que possam agregar, não saia contando para o seu vizinho, não conte para o seu colega do trabalho, não conte para todo irmão da igreja, porque você não sabe quem é todo mundo da igreja. Igreja cheia, Maracanã cheia, Sambódromo cheio, isso não quer dizer nada para o Senhor quer corações cheios da presença dele. Entendeu? Então a gente tem que fazer isso como prova da nossa confiança no Senhor. E a gente tira pela história dessa própria moça aqui, dessa mulher sunamita. Né? Eliseu falou, o Senhor falou através de Eliseu, prometeu a ela um filho, ela teve um filho, o garoto quando cresceu, né? Foi ter com o pai dele, sentiu uma forte dor de cabeça, ele voltou para casa, ficou com a mãe e faleceu nos braços delas. Aí o que aconteceu? Isso aí já se encontra no versículo 18. E está aqui. Ó. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até o encontro do pai aos ceifeiros. E ele disse ao pai, minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao moço, carregai-o até sua mãe. E quando ele havia levado e trazido até sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela, até o meio-dia. Então morreu. Ela o subiu, ela o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta diante dele e saiu. Ela chamou seu marido e disse,
rogo-te que me envie um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse, por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabá. E ela disse, isso será bom. Então ela selou um jumento e disse ao seu servo, conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu pedir. Assim ela foi e chegou até o homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo, eis que acolá está aquela mulher sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la e diz a ela, está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? E ela respondeu, está bem. E quando ela chegou até o homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse, deixa por si, porque a sua alma está em tormento dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. Então ela disse, pedi eu um filho ao meu Senhor? Não disse eu, não me enganes? Então ele disse a Geazi, cinge os lombos, toma teu bordão na tua mão e vai pelo caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não saúdes, e se algum te saudar, não o responda de volta. E deita o teu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele levantou e a seguiu. Eu quero vir com vocês até aqui, porque os irmãos já conhecem como é que termina essa história. O interessante dessa história aqui foi o seguinte, quando o filho dela faleceu, ela não se desesperou. Tá? E tem muita gente que se desespera e até para de prosseguir porque acha que uma coisa que aconteceu na vida dele é o fim da história. Desespero é para aqueles que veem no fim o fato consumado, mas a consumação está na mão do Senhor. Então muita coisa que o mundo diz para você acabou, já era, não tem mais jeito, prossiga, porque quem vai terminar a boa obra é o Senhor na sua vida. É Ele que vai terminar a boa obra. E como é palavra dele, o fim de todas as coisas na mão do Senhor é melhor do que o começo. Então, se o Senhor não colocou no seu coração que ainda é o fim, então nada terminou, por pior que esteja. Por pior que esteja. E eu posso testemunhar isso da minha vida. Eu trabalhava de Uber, eu pago um carro, aquele carro foi usado quase para me matar. Ele pegou fogo do nada. Pegou fogo em cima do reboque da seguradora, eu me desesperei, eu falei, Senhor, acabou, o que vai ser de mim? Eu aluguei um carro para trabalhar, comecei a trabalhar porque o Senhor me indicou isso, porque queriam me indicar pessoas que eu não conhecia, aluga carro de fulano, vê no anúncio do não sei o que lá, falei, gente, eu vou cair na mão de quem eu não sei, um carro que eu não conheço, o Senhor me indicou um lugar, eu aluguei o carro. Estava difícil, mesmo assim, o Senhor me abençoou e levantou uma pessoa e hoje em dia tem um carro ali. Você não pode desistir, você não pode ficar lamentando outra coisa, além de não se desesperar, seguir em frente em direção ao Senhor. O que essa mulher fez? Ela primeiro foi até o marido dela, na casa dela, é a autoridade acima dela, é o cabeça da casa, ela até por uma obrigação social tinha que dar satisfação. Meu Deus, nosso filho morreu, e não sei o quê. Ela não apurrinhou a cabeça do marido perguntou, não é Shabá, nem nenhum dia especial que você vai falar, tá tudo bem, meu marido. Tá tudo bem, ela não parou para se lamentar, ela não parou para chorar, ela continuou em frente. Veio Geazi, como é que está a sua casa, o seu marido, não sei. Está tudo bem. Ela não parou para ficar contando problema, ela não parou para ficar dando satisfação, ela não parou para ficar se lamentando, até chegar no objetivo dela, que era o homem de Deus, ou seja, até chegar em quem pudesse resolver os problemas dela. Então você está contando os seus problemas para as outras pessoas, para quê? Para que você está dando esse mau testemunho? Para que você está dando, desculpa, essa glória ao inimigo e dizer para toda vez assim, eu estou com o Senhor, mas eu não estou bem. Eu estou com o Senhor, mas eu estou com um problema. Eu estou com o Senhor e tudo que o Senhor faz na minha vida contribui para o meu bem e tem propósito.
propósito para salvação, propósito para abençoar a sua vida, propósito para te dar vitória, propósito para colocar você no lugar que o Senhor quer colocar, como ele falou lá em Jeremias 29, bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de coisas boas, planos de dar um caminho, planos de dar um futuro, planos de dar a vocês o fim que vocês querem, ou seja, o Senhor ele anseia por realizar o desejo do nosso coração, sim. Se você está no caminho, no propósito do Senhor, ele vai te abençoar e com prazer. Se nós formos obedientes, o Senhor nos dá o que nós precisamos. Se nós formos obedientes e fiéis, ele vai nos dar mais ainda, ele vai nos dar até o que nós queremos. E isso será bênção na nossa vida. Tá? Mas a gente tem que manter esse foco de eu e o Senhor. Sou eu e o Senhor. Eu confio no Senhor. Sou eu e o Senhor. E o Senhor realiza o milagre na nossa vida. Simples assim, porque o Senhor ele é naturalmente abençoador e agalardoador das nossas vidas. Essa é a natureza do Senhor. O Senhor não nos criou simplesmente para a gente ficar aleluia, 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 aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá? E Ele sabe que para termos força nós precisamos o quê? Nós precisamos dele em todo momento, em toda situação, nos dando provisão. Cristo mesmo, antes de falar esse versículo em Mateus 6,6, mais acima ele diz, né, não ore como as pessoas que oram nas praças, em voz alta, não sei o que, orações longas, porque o Senhor já sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês começarem a pedir. Isso faz a gente até mudar o jeito da gente orar com o Senhor. Se for para orar, se for para que as pessoas percebam que você está buscando algo com o Senhor, que percebam sabendo que você está orando. Né? Vendo você de joelho na igreja, vendo você no círculo de oração, vendo você ali na rua evangelizando, e que elas saibam que você busca algo no Senhor nisso, através do seu ministério com o Senhor. Tá? E o Senhor, ele olha assim como Bartimeu. Né? Ele não saiu gritando, Senhor, faz-me ver, Senhor, faz-me ver, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Zaqueu, quando subiu naquela árvore, ele não ficou, Senhor, me perdoa, Senhor. A Bíblia não diz isso, mas Cristo ele não jogava para perder. Olha só a expressão que eu estou usando. Com certeza, no pensamento, naquele coração, tinha uma oração de arrependimento. Tinha um coração aquebrantado, que Cristo percebeu isso e falou, né, que me faz bem pousar na sua casa hoje. Jericó parou toda para ver Cristo. Jericó saiu da cidade toda para ver Cristo. Mas Cristo só parou para ver duas pessoas em Jericó e uma quando ele saiu. Uma foi Zaqueu e a outra foi Bartimeu lá fora. Tá? Então é isso que vai fazer com que nós sejamos percebidos diante de Cristo. É esse relacionamento íntimo. Continua levantando de madrugada para orar assim. O Senhor está ouvindo a oração. Continua entrando na igreja, dobrando o joelho e orando. Tem gente que entra na igreja e já esqueceu até o que é isso. Tem gente que entra na igreja e faz check-in. Chega, aponta assim o telefone, tira uma selfie, bota no Facebook, estou na igreja. Né? Não vamos perder esses bons costumes de relacionamento com o Senhor, porque o mundo está entrando na igreja de forma sutil, né? E está colocando, né, várias bengalas lá dentro, né, que eu não vou citar agora o nome ainda, que está fazendo esquecer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que é o Senhor é o nosso socorro e a nossa salvação. O Senhor é aquele que a gente olha os montes e do alto vem o nosso socorro. É o Senhor que habita acima dos céus que olhem para nós. Então vamos manter isso na nossa vida. Vamos continuar orando, vamos consagrar esse lugar, vamos consagrar os nossos corações, vamos ter o nosso secreto com o Senhor. E ó, boca de siri, vale a pena, tá? E o Senhor, ele honra cada um de nós. Em nome de Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade, tá bom? Fica com Deus. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Cheguei a tempo.
Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aí é por favor. Beijos, minha tia Martinha. Teve um que chegou ali, a tempo lá, filha. Beijo, meus sobrinhos queridos. Saudade. Saudade, tia. Do pudim de pão, meu Nada, Deus. ele tá com saudade de você mesmo, né? Não, da senhora também, mas do pudim de pão, do cafezinho que é gostoso, da torta de limão, meu Deus do céu. A gente vai aí. Josi chegou no final, hein? Chegou a tempo. Ô, Glória! Temos mais gente aí, a Margarete, Renilza, Rejane, Glória, que a palavra de Deus tenha alcançado o coração de vocês. Saibam que o que a gente pede no secreto, às vezes o Senhor deixa a gente vermelho, porque Ele dá resposta em público. Né, tia Martinha? Quantas vezes já aconteceu isso, né? A gente tá naquele secretinho com Deus e Deus vai e bum! Todo mundo fica sabendo que a vitória chegou. Aleluia. E nós chegamos ao fim de mais uma live, mais uma sexta-feira, que não é o dia das bruxas. Hoje é dia em que comemoramos a reforma protestante. Podemos adorar o Senhor, só a graça. Dia da dona de casa. É o dia da dona de casa também. Tá bom? Que Deus abençoe a casa de vocês, que vocês sejam alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo conselho de ter um lugarzinho secreto com Deus. Senhor. Às vezes é o nosso quarto, né? Geralmente é assim. Que o Senhor abençoe. Que seja um final de semana de paz, de alegria, de comunhão e uma semana de vitória. Continuem orando, por favor, porque é complicado ver ele sair ainda escuro. E essa semana, com essa guerra no Rio de Janeiro, ele lá na Avenida Brasil, e sem poder mandar mensagem, eu aqui angustiada. Ele saiu às 3h30 da fábrica. Vou chegar em casa às 7h da noite. Tia, pode deixar. Nós nunca paramos. Não. Vamos continuar orando, sim, em breve. Nós teremos testemunho de bênção. Eu creio nisso. Às vezes a gente crê e não é isso que Deus quer, mas que eu creio. Vai me fazer descrer? Não vai. Então eu sou assim, desse jeito, vocês me conhecem. Vai cantar mais não? Não. Não vou cantar mais não. Dá pra cantar? Eu vou te dar uma receita. Já que ele falou de secreto, aí é o contrário, né? E nem tu tá conseguindo fazer teu negócio lá. Pronto. Então tá, gente. Vai esse aqui, ó. Para fechar a noite. Isso. Vamos fechar a noite. Para estar em secreto, gostoso é estar de joelho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. E essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou desafiar o rio, vou obedecer ao Senhor, vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. Vou lutar com as minhas armas, de joelhos é que vencerei. Ao conselho, de joelhos eu vou vencer.
De joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte, e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer ou vencer. Aleluia, Senhor. O desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. E essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor, vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. Vou lutar com as minhas armas, de joelhos é que vencerei. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte, e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou, de joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte, e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra, que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer ou vencer. Aleluia, meu Senhor. Glória a ti, meu Pai. De joelhos eu vou vencer ou vencer. Para você também, Rejane. Vamos orar? Sim. Senhor, queremos mais uma vez bendizer o teu nome. Aleluia, meu Agradecer Senhor. a ti, Senhor, pelos momentos que passamos Pai, aqui. obrigado, oh, meu Deus. Momentos gloriosos de bênção. Momentos em que o Senhor falou conosco. Momentos em que revimos pessoas que tanto amamos. Revimos, Senhor, e recebemos de ti a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que cada um que está até agora nessa live seja alcançado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive das nossas guerras. Pai, nos ensina a ajoelhar no lugar secreto, a pedir no cantinho contigo e sermos dignos de receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que cada casa não venha ser visitada por ti, porque casa que te recebe não tem o Senhor por visita, o Senhor mora nela. Aleluia. Deus, Senhor. então não passa na casa deles, não mora na casa de qualquer um deles, ó Pai, porque eles estão aqui buscando ao teu nome. Bendizemos a ti, Pai, que o Senhor esteja conosco em todos os instantes, em nome de Jesus. Amém. Estica sua mãozinha assim, ó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó, beijo da gordinha até sexta-feira que vem. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. Excelente final de semana. Fica com Deus.